Salve, salve galera! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Depende do horário que você está assistindo a esse vídeo aqui no canal. Moçada, eu vou dar continuidade aqui ao período composto. Poxa, professor, não acabou esse período composto ainda? Não, moçada, ainda não acabou, tá? Mas vai acabar, olha que beleza, vai encerrar. Olha só, esse conjunto de aulas relacionadas ao período composto, ele está lá no meu canal, tá bom? Então esse vai ser o último assunto que nós vamos tratar sobre os períodos compostos, ou seja, as orações do período composto. Por que períodos compostos, professor? Porque nós vimos o período composto por subordinação e agora nós vamos ver o período composto por coordenação. Tranquilo, moçada? Belezinha? Com isso, então, nós vamos fechar e encerrar essa parte da análise sintática relacionada ao período composto. Então, se você está com disposição, pega o seu café, pega a sua água e vem comigo, vamos para mais uma aulinha, beleza? Moçada, relacionado aí, então, ao período composto das orações coordenadas. Vamos primeiro para algumas definições. Eu peguei algumas definições do Segala, do Hernani Terra, do Bechara e de outros gramáticos aí, ok? Só para a gente poder começar a falar do período composto por coordenação. Vocês lembram do período composto por subordinação? Qual foi a dica que eu dei lá quando nós começamos a estudar isso? O que eu falei lá para vocês, moçada? Eu falei que lá nós tínhamos orações dependentes, umas muito mais do que as outras. Como assim uma muito mais do que as outras? Nós tínhamos a oração subordinada substantiva, lembram delas? Elas eram dependentes sintaticamente. Acho que era o grupinho de orações que mostrava a maior dependência de todas, né? Por quê? Porque ora você tirava dela o sujeito, ora você tirava dela o objeto, o complemento nominal, o predicativo, o aposto, ou seja, sempre sintaticamente tinha alguma coisa te devendo. Depois nós tínhamos as orações adjetivas, ok? A dica principal lá era o fato de a oração principal estar completa, mas a presença do pronome relativo. Isso já era uma dica para te dizer que você não estava no campo da coordenação, e sim no campo da subordinação e destas a subordinada adjetiva. Ok? Depois as subordinadas adverbiais, moçada. Essas orações principais estavam completas, mas existia sim uma dependência sintática entre elas. Você conseguia observar que uma oração não existia sem a outra. Por quê? Porque na verdade aquilo era circunstancial. Ele indicava para você uma circunstância de causa, de conformidade, de condicionalidade, temporalidade, todas aquelas definições que nós vimos anteriormente. Agora, nós estamos com um grupinho de orações que tem uma característica primordial. E que característica é essa? Vamos dar uma olhada aí na teoria rapidinho e depois a gente vai trazer isso para o contexto, ok? Bom, vamos lá. Segundo Segala, olha aí o pessoalzinho da SpaceX, segundo Segala diz assim: são orações de mesma natureza sintática. Moçada, orações de mesma natureza sintática. Pô, professor, como assim? É por isso que você diz que entre elas existe uma coordenação. Vocês sabem muito bem que não há somente coordenação entre orações. Há coordenação entre os termos de uma oração de período simples, moçada. Vocês lembram do tal do sujeito composto? Núcleos do sujeito composto. Eles poderiam ser unidos pela conjunção e. Então existia lá uma coordenação entre os próprios elementos de uma única oração. Isso é dizer que eles estão coordenados. Isso é dizer que eles pertencem à mesma natureza sintática. Lá naquele exemplo, todos eram núcleos do sujeito. Aqui eu vou ter uma sequência de orações que terão a mesma natureza sintática. Mas o principal é que você vai verificar que elas gramaticalmente são independentes. Professor, o que significa dizer que uma oração é independente? Significa dizer que você vai ter o básico de qualquer oração. E qual é o básico de qualquer oração? Sujeito e predicado, moçada, não vai estar faltando nada. É claro que você vai olhar sujeito, verbo e complementos. Toda essa estrutura vai estar completa tanto para uma oração quanto para outra. E você vai ver que em nenhum momento alguma delas completa o sentido da outra, completa sintaticamente a outra. Então,
o que nós trazemos aqui de importância capital para esse tipo de estrutura é o fato de você ter aqui orações gramaticalmente, moçada, independentes, ou seja, elas existem por si só. Uma não necessita da outra para ter sentido completo e a outra não necessita da anterior para ter o mesmo sentido, ok? Qual sentido completo, moçada? Sujeito, verbo e complemento, tá ok? Então ela diz assim, ó, não funcionam como termos de outras, ligadas entre si por meio de conjunções coordenativas, ok, moçada? Nós estamos aí já para preparar a aulinha sobre conjunções, tá? Vamos agora iniciar o estudo dos termos invariáveis. Vamos falar do advérbio, vamos falar da preposição, vamos falar das conjunções e da interjeição. E aí lá nós vamos fazer um estudo específico das conjunções, beleza, moçada? É importante conhecer conjunção, principalmente no campo da coordenação, ok? Ou ele fala por justaposição. Eu mencionei em uma das outras lives que nós fizemos em relação às orações subordinadas, substantivas, justapostas. O que eram essas orações, vocês lembram? Eram orações que não se iniciavam pelos conectivos integrantes Q e C. Neste caso, moçada, eu vou ter orações que são justapostas mesmo. Não serão iniciadas ali por conectivo. Então, elas vão ser separadas por vírgula, por ponto e vírgula, por dois pontos, por travessão, beleza? Mas nunca por ponto final, beleza? Nós não separamos orações coordenadas por ponto final. Isso a gente não faz. A gente até demonstra que uma oração, por não depender da outra, poderia ser, né, separada por pontos finais, mas nós não utilizamos ponto final para separar orações coordenadas. Ou você vai separá-las com vírgula, com ponto e vírgula, com dois pontos ou com travessões, ok? Beleza, moçada? E aí nós temos aqui dois tipos de orações coordenadas. As famosas coordenadas assindéticas e as famosas coordenadas sindéticas. E aí nós vamos definir o que são cada uma delas. Então essa é a definição do Segala, beleza, moçada? Tranquilo? Vamos então ver mais uma definiçãozinha aí, ó. Agora nós temos aí a definição do Bechara, moçada, beleza? Definiçãozinha aí do Bechara. Ele fala assim, ó, as conjunções coordenadas, que são as conjunções coordenativas, ok? Reúnem orações que pertencem ao mesmo nível sintático. Tá vendo? Ele chama aqui novamente a ideia de pertencerem ao mesmo nível sintático. Então, todas estão relacionadas com o mesmo elemento sintático, ok? Falam que elas são independentes. Novamente, moçada, eu chamo a atenção aqui para que essa independência seja entendida como o fato das orações não dependerem sintaticamente uma da outra, porque sintaticamente elas já estão o quê? Completas, beleza, moçada? E, por isso mesmo, podem aparecer em enunciados separados. A gente vai ver na prática o que é isso aí. Vamos ver o que ele fala aí pra gente. Vamos lá. Moçada, olha só. Vamos lá então, moçada. Olha o exemplo que ele trouxe aí pra gente. Diz assim, ó. Pedro fez concurso para medicina e Maria se prepara para a mesma profissão. Moçada, observe que eu poderia naturalmente dizer, ó, Pedro fez concurso para medicina e encerrar o assunto aqui com um ponto final, se eu quisesse, sem problema nenhum. Olha aqui o nosso verbinho, quem faz, faz alguma coisa. Nós temos aqui um verbo transitivo que é direto. Quem é que fez? Pedro, sujeito da minha oração, fez o quê? O concurso para qual finalidade? Para a medicina. Observe que essa oração ela está sintaticamente completa. E depois eu teria outra oração, ó. Maria se prepara. Maria prepara-se. Quem se prepara para alguma coisa, ok? Então nós temos aqui a presença, né, no nosso caso, de um verbo pronominal, mas um verbo transitivo indireto, ok? Está aqui a presença da preposição para ele. Aí vem para a mesma profissão. Então nós temos aqui a presença do nosso objeto que é indireto. E aqui está a presença do nosso sujeito, moçada. Tá? Então, mais uma vez aqui o fato de termos duas orações independentes. Veja que se eu disser assim, ó, Pedro fez concurso para a medicina. O que o fato de Maria se preparar para a mesma profissão traz de dependência em relação a Pedro fez concurso? Nada.
E vice-versa, Maria se prepara para a mesma profissão, também não traz sintaticamente dependência nenhuma. Aí você vai me dizer, mas pô, professor, eu preciso da primeira oração para pelo menos ter um nexo semântico entre as orações. Concordo com você. Nexo semântico, não dependência oracional, moçada. Tem muitos, né, que quando vão explicar a oração coordenada, diz que elas são independentes em sua totalidade. Moçada, elas são independentes sintaticamente, de mesma natureza sintática, mas semanticamente elas se organizam. Então, é por isso que eu vou ter ideias de oposição, de adição, de escolha, de conclusão, de explicação. Isso é semanticamente falando, são os valores coordenados que as orações têm, uma em relação à outra. E para deixar explícita essa relação, a gente vai lá e utiliza os conectivos. Nesse caso, eu quero deixar explícito a ideia de uma ação subsequente à outra, dar a ideia aqui da adição, ok? Por isso que eu explicitamente estou utilizando aqui um conectivo. Olha um outro exemplo ali, ó. Chegamos tarde. Tá vendo? Chegamos tarde. Ok. Isso aqui é uma oração independente. E aí vem, ó, e olha lá o valor aditivo para nós. Não assistimos a todo o filme. Veja, nós não assistimos a todo o filme. Nós chegamos tarde, ok? Nós vimos o mais interessante do filme, mas você veja que as orações estão sendo relacionadas por certos conectivos, ok, moçada? Mas veja, independentemente, essa oração aqui, ó, chegamos tarde, não depende em nada da próxima oração e nem da última. E a segunda oração, não assistimos a todo o filme, também não tem dependência oracional nenhuma. Observe, quem é que chegamos tarde? Nós. Quem é que assistimos a todo o filme? Nós. Ou quem é que não assistimos a todo o filme? Nós. Quem é que vimos o mais interessante dele? Nós. Então veja que o sujeito está presente. Aqui eu tenho verbos, uma mescla de verbos intransitivos com verbos transitivos e os verbos transitivos sendo completados pelos seus respectivos. No caso da segunda oração, objeto indireto, ato do filme, e no caso da última oração, o seu objeto direto, o mais interessante dele. Belezinha, moçada? Deu para pegar então essa parte primordial da ideia de oração coordenada? Qual é essa parte primordial? O fato delas serem independentes sintaticamente, ok? Vamos voltar lá e vamos dar uma olhada na última definição. Definição aí feita pelo Hernani Terra. Aí você vai me dizer, pô, professor, mas a definição quase não muda. É, moçada, porque é somente isso. Orações coordenadas são orações sintaticamente independentes. Orações coordenadas não vão se depender sintaticamente, beleza? São compostas por elementos independentes. Podem, por exemplo, serem enunciadas de maneira separada, ou separada por vírgula, ou separada por ponto e vírgula. Ah, professor, mas no exemplo anterior você separou por ponto final e disse que não podia. Aquilo é só para demonstrar que se eu quisesse encerrar aqueles períodos, eu os encerraria com sentido completo. Beleza? É isso que eu quero que vocês entendam. Vamos dar uma olhada no que o Hernani Terra fala aí pra gente. Olha o pessoalzinho da ESA aí. E ele diz assim, ó. São aquelas que não exercem função sintática umas em relação às outras, ok? Umas em relação às outras. São, portanto, orações sintaticamente independentes. Moçada, toda hora frisando essa ideia. São orações sintaticamente independentes, moçada. Não vamos esquecer isso aqui, ok? Orações aí sintaticamente independentes. Essa é a deixa, essa é a diferenciação que você vai fazer em relação às orações subordinadas das coordenadas, tá bom, moçada? Não vamos dar esse mole. Embora ligadas pelo sentido ou por elementos gramaticais, olha que importante, os outros ou as outras definições não foram tão taxativas quanto essa, por isso que eu gosto de mostrar para vocês. Ele fala, ó, embora, que é uma conjunção concessiva, né, moçada? Ligadas pelo sentido. Olha que interessante, é aquilo que nós estávamos falando. Embora elas não desempenhem função sintática uma em relação à outra,
elas se relacionam semanticamente, moçada. Isso é importante, ok? Ou por elementos gramaticais que explicitam as relações semânticas. É aquilo que eu falei, se eu quero deixar clara a relação semântica existente entre as orações, então eu vou lançar mão de quem? Eu vou lançar mão do conectivo, eu vou lançar mão da conjunção. Beleza, moçada? E então essas conjunções é que vão gerar toda a ideia ali em relação ao nexo oracional entre elas, ok? Ou seja, de coesão e coerência. Isso é o que o Hernani Terra traz para a gente de principal. Então, fechando aqui essas definições, o que a gente conseguiu aqui abstrair de mais importante, moçada? Primeiro, o fato de todos os períodos coordenados entre si estarem completos, sintaticamente falando, são orações independentes para nós, ok? E quando ela tiver um nexo que a gente precisa, né, um nexo semântico entre elas, que a gente queira explicitá-lo, então nós vamos lançar mão dos conectivos, das conjunções coordenativas. Então, moçada, tem que gravar a conjunção coordenativa. Eu vou aqui mostrar para vocês as principais, assim como eu fiz lá no período subordinado, mas é interessante estudar um pouquinho as conjunções, tá? Beleza? Vamos lá então. Toca o barco, segue o barco, vamos lá. Moçada, primeira classificação que nós temos aí dos tipos de coordenadas. O primeiro conjuntinho de coordenadas que nós temos são as coordenadas assindéticas. O que são as coordenadas assindéticas? Esse A, ele é um elemento grego, de origem grega, né? Para nós ali um prefixo grego ali, que significa para nós não sindética. Ou seja, são as orações que não possuem síndeto. E o que é síndeto, moçada? Síndeto é apenas o conectivo, é apenas a conjunção. Professor, mas eu já tive a impressão de conhecer esse tipo de oração, hein? Cuidado para não confundir as coisas. Lá no período subordinado, o tipo de oração que era iniciado sem conectivo, essa era chamada de oração principal. Lembra que lá eu fui taxativo, eu bati o pé dizendo, moçada, oração principal não é porque ela é a primeira, e sim porque é uma oração de um período subordinado que não se inicia por conectivo e nem por uma das três formas nominais, mas isso é lá no período subordinado, moçada. Aqui no período coordenado, nós também temos o grupinho de orações que não se iniciam por conectivo. Esse grupinho que não se inicia por conectivo, que podem ser vários subsequentes em um período total, nós chamamos de orações assindéticas, ok? Então, o que são as orações assindéticas? São também chamadas de justapostas, ou seja, colocadas uma subsequente à outra, lado a lado, separada por vírgula, ponto e vírgula, 2 pontos, travessão. E olha lá o que nós temos de importante aqui, ó. Não são iniciadas, né? Não iniciadas por síndeto, moçada. Não iniciadas por síndeto. E síndeto nada mais é do que um elemento de ligação que nós conhecemos como conjunção. Então, se eu estou no período coordenado, todas as orações que não se iniciam por conectivo, daí a importância de conhecer os conectivos, nós vamos chamar de orações assindéticas. Vamos dar uma olhadinha nesse grupinho de assindéticas? Vem comigo aí, vamos lá. Olha só, em todo esse texto eu destaquei em azul todas as orações coordenadas assindéticas. Observe que os elementos que servem para separação das orações assindéticas, até mesmo entre as sindéticas que estão aqui no caso intercaladas, nós temos sempre ou ponto e vírgula ou vírgula, moçada, beleza? Tranquilo? Então olha só, primeira oração assindética. Sou um gigolô das palavras, vivo às suas custas e tenho com elas exemplar conduta de um captain profissional. Abuso delas, maltrato-as, sem dúvida, e jamais me deixo dominar por elas. Não me meto na sua vida particular, não me interessa seu passado, suas origens, sua
família. Beleza, moçada? Aqui eu também poderia destacar para você essa vírgula separando o próximo grupinho, mas embora essas vírgulas que aqui estão, moçada, você vai ver que elas estão separando termos coordenados entre si, que é aquilo que eu mencionei anteriormente. Então, olha só, se eu simplesmente dissesse assim, ó, sou um gigolô das palavras, ok, você até pode dizer, né, qual o real motivo de eu dizer essa frase, de dizer essa oração, mas você há de convir comigo que você não pode dizer que ela não está completa. Se eu disser assim, ó, vivo às suas custas, tá vendo que eu tenho a dependência do sentido da oração anterior para saber que custas são essas. Mas se eu dissesse assim, naturalmente, ó, vivo às custas das palavras. Pronto, a oração está completa para mim. Abuso das palavras, maltrato às palavras, sem dúvida. Depois, não me meto na sua vida particular. Tá vendo? Isso poderia ser uma resposta para alguém. Ó. Não me meto na sua vida particular. Então observe que a oração está com completo sentido, moçada. Não me interessa seu passado. O que mais que não me interessa? Suas origens. O que mais que não me interessa? Sua família. Então observa que para o verbo interessar, nós temos todos esses elementos como objetos dele, moçada. Então, por que eles estão separados por vírgula? Porque esta é a função da vírgula, separar elementos de mesma função sintática, só que você observa que são substantivos, são objetos aqui da tua oração. Então a gente diz que estão coordenados entre si, mas são elementos da oração, enquanto que os outros exemplos todos que eu mencionei anteriormente são orações coordenadas assindéticas. Beleza, moçada? Tranquilinho? Deu para entender isso aí? Bom, espero que sim. Se não deu, coloca aí nos comentários para a gente tentar elucidar um pouquinho mais. Ok. Depois, nós temos aí o grupinho das sindéticas, moçada. As orações sindéticas. Sindética. O que é uma oração sindética, então? Moçada, oração sindética é aquela que tem síndeto. Ah, professor, aquela que tem síndeto. E o que é síndeto mesmo? Conectivo. Então, toda vez que você estiver em um período coordenado e você quer classificar uma oração sindética, o que é que você vai procurar, moçada? O conectivo. Por isso que eu sempre falo para você, meu aluninho, para você, minha aluninha, quer passar em concurso que fale sobre período composto? Decora a conjunção. Decora a conjunção e principalmente as coordenativas, ok? As conjunções coordenativas. Por quê? Porque se você bater o olho no texto logo de imediato e falar, opa, aqui tem uma aditiva, aqui tem uma alternativa, essa aqui é explicativa, essa aqui é conclusiva, você não cai em pegadinha, você não cai em enganos que podem levar você a confundir com outras orações, principalmente as subordinadas adverbiais, que é a que vocês fazem a maior confusão em relação às coordenadas. Professor, então como é que eu vou distinguir coordenação de subordinação? Moçada, eu vou repetir mais uma vez. Num primeiro momento, é o conectivo que vai dizer isso para você. Então, se você olhar um E na tua frase, né, vamos dizer assim, se não for nenhuma perfumaria de questão, você está num campo coordenativo, porque o E é uma conjunção coordenativa. Se você olhar um porém, você tem uma adversativa na tua mão. Mas, se você olhar um embora, por exemplo, você sabe que isso é concessivo, então o período é subordinado. Tá dando para entender? Olhei ali agora e vi um pronome relativo. Opa, eu sei que eu estou no período subordinado. Olhei uma oração reduzida de gerúndio. Opa, reduzidas, período subordinado. Deu para pegar aí, moçada? Esse compêndio todo do período composto tá filé aí para você no canal. Vai estudando passo a passo as orações, moçada, e você não vai mais cair em pegadinha. Isso aqui vai ser algo simples para você. Se você vai fazer o concurso para a SpaceX, se você vai fazer o concurso para a ESA, em suma, se você vai fazer um concurso de escola militar, pode ter certeza, período composto vai cair na tua prova e, claro, período simples também. Talvez um concurso cobre mais do que outro, mas esses dois assuntos vão cair no teu concurso, beleza? Moçada, oração sindética então. As sindéticas são as iniciadas sempre por um síndeto, tá vendo? Ou seja, sempre por um conectivo oracional. Quem são os conectivos oracionais?
São as conjunções, nesse caso, as conjunções coordenativas. Tranquilo então, moçada? Deu para pegar essa dica aí em relação às sindéticas? Então não se esqueça, moçada, não se esqueça de que sempre as coordenadas sindéticas vão ter um síndeto, sempre elas serão iniciadas por um conectivo, uma conjunção, no nosso caso coordenativa. Vamos dar uma olhada como é que isso aí funciona na prática aí pra gente, moçada? Vamos lá? Então olha aí, ó. Tá na tela aí para vocês, ó. É o mesmo exemplo anterior, mas se você observar, eu agora destaquei as coordenadas sindéticas. Olha aqui, ó, o conectivo E e o conectivo E. Então nós temos assim, ó, sou um gigolô das palavras, vivo às suas custas e tenho com elas exemplar conduta de um caftem profissional. Abuso delas, maltrato-as, sem dúvida. E jamais me deixo dominar por elas. Não me meto na sua vida particular, não me interessa seu passado, suas origens, sua família. Observe, moçada, que eu mantenho aqui a separação das coordenadas assindéticas pelos conectivos não, né? Pelos sinais de pontuação, ok? Vírgula, ponto e vírgula. Mas veja que entre as coordenadas assindéticas e a coordenada sindética também houve uma separação. Neste caso, a gente vai verificar que há a possibilidade de usar vírgula diante desse conectivo. Então aí já começam as celeumas para nós aí, moçada. Estudo da pontuação. Tem aluno que erra a pontuação em prova, por quê? Porque não sabe identificar a oração coordenada. A gente sabe que o E, em certas situações, é proibido o uso da vírgula para ele, mas em outras situações é possível, veja, possível e não obrigatório. Ou seja, é optativa, vírgula, para orações formadas com o conectivo E, de sujeitos, ou seja, de mesmo sujeito. Beleza, moçada? Olha só, se você analisar aqui, ó, toda hora eu estou falando, eu sou um gigolô, eu vivo, eu tenho, eu abuso e eu jamais me deixo, tá vendo? Deu para entender, moçada? Tranquilo? Essa é uma característica aí do emprego da vírgula diante do conectivo E, ok? Se eles forem de sujeitos diferentes ou de mesmo sujeito. Um é proibido e o outro é optativo. Beleza, moçada? Tranquilo? Então fica a dica aí também para estudar um pouquinho pontuação, para você também não cair nesse engano durante aí as questõezinhas relacionadas. Mas o nosso fato aqui, moçada, principal, deu para entender o que é o período coordenado? Deu para entender o que são orações coordenadas assindéticas, moçada? Assindéticas são orações de período coordenado que não se iniciam por conectivo. Nesta tela que está aqui para vocês, são as orações um pouquinho esmaecidas, clarinhas, as que estão em cinza aí para você. E o que são as coordenadas sindéticas? As coordenadas sindéticas é aquela que tem síndeto. Olha que nome bonito, síndeto. Eu sempre pensei que fosse sindeto, vou ser sincero para vocês, mas pesquisando no dicionário é realmente síndeto. Olha que nome bonito, imponente, né? Temos ali uma paroxítona ou uma proparoxítona, síndeto. Uma proparoxítona, né, moçada? Proparoxítona é imponente, né? Ou seja, sempre é acentuado. Olha que belezinha. Vamos rever regras de acentuação aí também. Ok? Beleza? Deu para entender isso aí? Então, sempre as coordenadas sindéticas vão ser introduzidas por um tipo dos conectivos coordenativos. Por isso que é interessante conhecê-los a fundo. Beleza, moçada? Vamos lá, então. Ok. Vamos para a próxima ideia. Moçada, agora nós temos aí as classificações. Oh, meu Deus, está acabando de verdade. E olha que bonitinho, nós só temos 5. Só temos 5 orações sindéticas. Só temos 5 tipos de coordenadas sindéticas. Ou ela vai ser aditiva, ou ela vai ser adversativa, ou ela vai ser alternativa, ou ela vai ser conclusiva, ou ela vai ser explicativa. Beleza, moçada? Tranquilo? 5 tipos aí de orações coordenadas sindéticas que nós temos que conhecer a fundo cada uma delas. Aí você vai me dizer, professor, mas e agora? Bom, eu já entendi.
Primeiramente, eu tenho orações independentes. E nem sempre eu consigo enxergar isso. Mas tudo bem, vamos lá. Depois eu tenho, se elas são independentes entre si, está no período coordenado, e aí então eu vou para cima do conectivo. E aí quando eu olho lá o conectivo, professor, tem um quê? Tem um porquê. Que droga. É ou não é, moçada? E por que eu estou falando dessa maneira? Por que eu estou falando que droga? Porque a gente viu que o que pode ser várias coisas. Pronome relativo, conjunção subordinativa. Agora a gente vai conhecer como conjunção coordenativa. Beleza? Tranquilo? Então, para esse tipo de conectivo, o que, o porquê, ou às vezes até o próprio se, né? Você vai ver que o se como coordenativo não rola, mas o se pode ser integrante ou pode ser condicional, é ou não é? E também pode ser empregado como causal. Então veja, não são conectivos de um primeiro momento que você bate o olho e fala, opa, só porque eu estou vendo um se ele vai ser condicional, só porque eu estou vendo aqui um que, e aí, eu estou vendo um que e ele vai ser o quê? Ele vai ser explicativo? Ele vai ser causal? Ele vai ser final? Ele é um pronome relativo? Deu para entender, moçada? Aí começam todos os problemas. Mas calma, relaxa. A gente está fazendo passo a passo cada um deles aqui. E aí sim, hein? Quando nós fizemos o Desbancando a Banca. Desbancando a Banca. Orações, período composto. Aí você vai ver que o bicho realmente é terrível. Beleza, moçada? Vamos lá. Moçada, primeira ideia que nós temos aí relacionado às coordenadas sindéticas. Vamos dar uma olhada nas coordenadas aditivas. Como funcionam essas coordenadas? Exprime a ideia de soma. Meu Deus, olha o nome, aditiva. Adição. Não diga, professor. Sempre iniciadas pelas conjunções coordenativas aditivas. E aí que vem a beleza do negócio. Eu coloquei aqui para vocês as principais. Olha aí, ó. O E, não gosto muito dele, embora ele seja o principal representante, mas ele não é único, né? Mas beleza. O NEM, esse sim, para nós é coordenativo aditivo sempre. Cuidado, moçada, aqui não é mas. Aqui é o conjunto entre a palavra mas e a palavra também. Ou entre a palavra mas e a palavra ainda. Veja que eu não estou nem separando, estou aqui passando rodo nelas de uma maneira integral para que você entenda que não é somente o mas. A conjunção aqui, na verdade, é mas também, poderia ser também mas ainda. E essas duas em especial são chamadas de, quando aditivas, né? Correlativas, aditivas correlativas, ok? Beleza? E o representante mora aí, o representante principal delas está aqui, ó. É o ezinho que você está acostumado. Concordo com você que é ele. Mas a gente vai ver que em certas situações o e poderá ter valor de mas, ou seja, virar adversativo. Mas isso é uma outra história. Vamos dar uma olhada no exemplo aqui, moçada. Diz assim, ó. Pedro não só estuda. Olha só. Pedro não só estuda. Esse não só que você está vendo aqui, ele é característico para essa criatura aqui, ó, para a utilização do mas também. Não quer dizer que ele é obrigatório, tá, moçada? Mas é a dica. Ele vem geralmente na oração coordenada assindética para te dar ali a intenção de que ele não só faz isso, mas também, mas ainda. Veja essa ideia da continuidade. Ele faz uma coisa e faz outra. Então é por isso que esse não só, mas também, não só, mas ainda, nem, mas também. Tá vendo? Eu poderia mesclar esses dois aí dessa maneira e eles continuariam sendo para você aditivos. O que eu quero que você observe é que o mas também é que é a sua conjunção coordenativa aditiva. E não somente o mas, hein? Porque tem muito aluno que esquece do também, olha só para o mas, e aí já viu, né? Vai chamar de adversativa. Olha o outro exemplo ali, ó. A doença vem a cavalo. Moçada, isso é uma oração, ó. A doença vem a cavalo. Ponto. A doença volta a pé. Tá vendo? Eu poderia relacionar dessa maneira para entender que elas são independentes. Sintaticamente está tudo bem com uma e com a outra, mas veja que ela volta a pé. Se eu não sei quem é ela, que está explícito na oração anterior, fica meio sem nexo, concordo com vocês. Mas aí vem a ideia da dependência, o quê? Semântica, do sentido, como o nosso querido amigo Hernani Terra falou pra gente lá. Mas aí para eu explicitar, moçada, que eu quero essa ideia de uma ação após a outra, eu vou usar aqui o conectivo aditivo. Show de bola! Vamos voltar e analisar agora as outras.
Moçada, a adversativa. A adversativa, esse grupinho de orações, inclusive durante a correção do simulado da ESA, então, quem acompanhou comigo aí a correção do simulado da ESA, foram alguns alunos da ESA e alguns alunos aí da SpaceX, né? O que nós abordamos lá? Acho que eu até brinquei, né? Dizendo, moçada, vocês lembram lá que eu vou à boate lá, sou milionário, né? Mas, e aí vou e brinco daquela maneira, uma brincadeira meio sem graça, mas tudo bem, brinco daquela maneira, só porque vocês entendam que muitas das vezes a coordenada adversativa, ela não vem trazendo só para nós a oposição. Ela pode trazer para nós também o destaque da segunda ação, ou seja, eu quero enfatizar muito mais a segunda ação do que a primeira. Mas vamos lá ver qual é a ideia que ela traz aqui para a gente. Ela diz assim, a primeira ideia de adversidade, de oposição, sempre são iniciadas pelas conjunções coordenativas adversativas. Quem são elas? A mais comum, né? A principal representante aí que é o mas. Eu gosto muito do porém, gosto muito do todavia e adoro o entretanto, ok? Beleza? Eu sei que porém, todavia, entretanto são exclusivamente adversativos, então não tem como eu confundir essa criatura com qualquer outro grupinho aqui de coordenadas e muito menos com o grupinho das subordinadas, ok? Vamos lá ver os exemplos. Ele diz assim, o aluno estuda. Olha aí a oração perfeita, o aluno estuda. E aí vem, o aluno estuda, mas, todavia, entretanto, eu poderia jogar para cá, mas, porém, todavia, entretanto, qualquer uma dessas aqui, não aprende. Moçada, como alguém vai estudar e não vai aprender? É algo meio incoerente. Você estuda até que aprenda. Tá vendo? É um processo natural, estudar e aprender. Só não aprende quem não estuda, essa é a verdade, ok? E aqui então eu estou conflitando, estou dando ideias opostas. Realmente aqui a principal ideia é a oposição, tá bom? O mar é generoso. Olha aí, não é um mar qualquer. Olha lá a presença do verbo de ligação, né? É um mar generoso. Então essa oração aqui também está o quê? Completa. Então veja, o aluno estuda. Essa oração coordenada assindética. O mar é generoso. Oração coordenada assindética. No outro exemplo, mas não aprende. Coordenada assindética adversativa. Nesse próximo, olha quem apareceu ali, moçada. Porém é sempre para nós adversativo. Então ele fala assim, o mar é generoso, mas, porém, todavia, entretanto, contudo, às vezes torna-se cruel. Tá vendo? Como alguém pode ser generoso e ao mesmo tempo cruel? Olha, gera uma certa antítese, professor, da ideia lá da nossa figura de linguagem. Sim, beleza, show de bola. Mas o fato é que eu quero destacar aqui a ação do mar às vezes ser cruel. Eu quero muito mais dar a ênfase na possível crueldade do mar do que em sua generosidade. Quem diz isso para mim? O fato de eu utilizar uma conjunção coordenativa adversativa. Show de bola? Vamos lá então, moçada. Voltando. Alternativa aqui agora. Moçada, as conjunções alternativas são as mais simples. A principal é o ou, e essa sim você vai levar de coração. Mas veja, eu tenho a possibilidade de repetir a conjunção na primeira oração e repetir a conjunção na segunda oração. Então eu vou dizer assim, ora faz isso, ora faz aquilo. Ou quer isso, ou quer aquilo. Tá vendo? Já pede isso, já pede aquilo. Ok? Tranquilo? Observe que quando eu começar as orações com conectivo, o que elas são? Para e pensa. Isso, elas são sindéticas. Então veja, quando eu repito o conectivo, como está acontecendo aqui embaixo, olha só, a loucura ora o acariciava, ora o rasgava, tá vendo? Então essas duas orações que você está vendo, tanto esta primeira quanto esta segunda, ambas são coordenadas sindéticas alternativas. Aqui, moçada, não tem coordenada assindética. Deu para entender isso aí? Por quê?
Porque coordenada assindética você só vai dizer quando não tem conectivo. Veja, quando você fala assim, ó, saia mais cedo de casa ou espere o trânsito melhorar, sempre haverá alternância quando a ocorrência de um fato impedir a ocorrência do outro. Veja, se eu sair mais cedo, ou seja, se eu obedecer o primeiro fato, não vou precisar esperar o trânsito melhorar. Então, se eu obedecer ao primeiro fato, não ocorrerá o segundo. Então, é isso que dá a ideia de alternância, ou seja, a ocorrência de um primeiro fato implicar na não ocorrência do outro. Então, veja, se eu sair mais cedo, implica que eu não esperarei o trânsito melhorar. Mas, se eu esperar o trânsito melhorar, implica que eu não vou sair mais cedo. Essa é a ideia da alternância, ou seja, haverá alternância, moçada, quando a ocorrência de um fato implicar a não ocorrência do outro. Tudo bem? Tranquilo? Sair mais cedo implica que eu não vou esperar o trânsito melhorar. Esperar o trânsito melhorar implica que eu não sair mais cedo. Beleza? Show de bola? Vamos lá então voltar e ver a próxima. Moçada, a próxima, conclusiva. As orações conclusivas trazem semanticamente esse contexto de conclusão. Ok. E aí você vai dizer, nossa, professor, isso é bem lógico, né? Ok. Só que muitos alunos que eu tenho observado durante esse tempinho aí dando aula para vocês, eu observo que alguns alunos trazem para o campo da consequência quando eles analisam a oração conclusiva. Ele traz mais ou menos como se um ato chegasse a ocorrer o outro como consequência. E na verdade isso aqui não é uma consequência, moçada. Isso aqui é uma conclusão. Consequência é a tal da consecutiva, é de período subordinado. E lá vocês acabam fazendo a confusão com a conclusiva e vice-versa. Então vamos por partes como um bom esquartejador, mas novamente eu chamo a atenção. A principal, vamos dizer assim, diferenciação que você vai fazer entre o período subordinado e coordenado é a independência oracional, tá? E principalmente, moçada, os conectivos. Um conectivo consecutivo é tal, tão, tamanho que. É lá, depois do tesão sempre vem a consequência, ok? Nesse caso, eu tenho explicitamente conectivos conclusivos. Eles vão trazer para você, ou seja, são eles os chamarizes dizendo assim para você, olha, não me marque como subordinada, porque eu sou uma conjunção coordenativa, ok? Então vamos lá. Essa primeira ideia de conclusão. Professor, olha lá, está escrito aqui a ideia de consequência. Ideia, moçada, mas não tem valor, tá? Sempre são iniciadas pelas conjunções coordenativas conclusivas, tá? Ah, professor, tá vendo? Aqui tá escrito que traz a ideia de consequência, então é por isso que eu sempre confundo com a consecutiva. Sim, e é por isso que você confunde, mas não, você não vai fazer isso porque, eu acabei de dizer, é o conectivo que vai dizer para você que não pode classificar como consecutiva, porque o período é coordenado, moçada, de conjunção coordenativa, ok? Beleza? Vamos ver aí o exemplo como é que funciona. Ele é teu pai. Respeita-lhe, pois... Tá vendo? Respeita-lhe, pois, à vontade. Professor, o pois não é explicativo? Sim, mas olha só. Quando eu coloquei aqui como principal conectivo, eu chamei atenção aqui e até na correção que eu fiz lá com o simulado da ESA, eu também chamei atenção lá. Moçada, pois depois do verbo será tratado para vocês como conclusivo. Professor, como assim depois do verbo? Olha o verbo aqui, ó. Então ele sempre vai estar depois. Não, cuidado. Sempre depois do verbo da coordenada sindética. Se esse pois estivesse para cá, ele seria explicativo, mas como ele está após o verbo, tá vendo? Ó? Pois após o verbo. Após o verbo, ok? Quando o pois estiver após o verbo, ele vai ser conclusivo. Depois eu tenho ali, ó, vivemos mentindo. Logo, portanto,
Por conseguinte, eu também gosto bem dessa, tá? Por conseguinte, ok? Por conseguinte, não mereces fé. Logo, não mereces fé. Professor, como é que eu usaria o pois aqui para dar a ideia de conclusão? Simples. Vivemos mentindo. Não mereces, vírgula, pois, vírgula, fé. Tá vendo? Não mereces, pois, fé. Novamente, a ideia do pois após o verbo, e isso vai trazer para você o fato de ser conclusivo. Ok? Vamos lá então para a última classificação da noite, do dia, da tarde ou da madrugada para você. Ok? Vamos lá? Moçada, as orações coordenadas explicativas. As explicativas vão trazer aí semanticamente o que você já está pensando. Ela vai trazer para você uma explicação de um fato, de um motivo, ok? Explicação, uma constatação de um fato, de um motivo e não uma causa. Cuidado para não confundir explicativa com causa, que é a maior confusão que vocês fazem, beleza? Então diz assim, ó, exprimindo ideia de explicação, justificativa, sempre são iniciadas pelas conjunções coordenativas explicativas. As principais são, olha lá, o pois, só que agora esse pois aí para você, ele está antes do verbo, moçada. E antes de qual verbo? Antes do verbo da coordenada sindética, hein? Senão você vai pensar que ele vai estar sempre antes, ok? Olha lá o porquê, que pode ser causal e ele não é bom. Olha lá quem apareceu aqui, moçada. Aquele quezinho que a gente já sabe que muitas vezes nos prejudicam. E aqui a presença do porquanto. Professor, porquanto é exclusivamente explicativo? Pior que não. Porquanto também pode ser causal, tá, moçada? Poxa, professor, então não fiquei com nada bom aí. O que você tem de bom aqui, na verdade, para a explicativa é o pois, antes do verbo. Esse é bom para você, tá? E mais uma dica que eu vou falar para você. Quando você estiver diante de período coordenado e você tem principalmente aqui o quezinho, ó, como conectivo, que pode ser trocado naturalmente por porquê, que pode ser trocado naturalmente por pois, tá? Você tem que olhar para a sua coordenada assindética com carinho, tá? E fazer a seguinte pergunta. Verbo da coordenada assindética, da minha possível explicativa, você está no imperativo afirmativo ou no imperativo negativo? Tá aí, moçada. Fica a dica para vocês das coordenadas explicativas. Uma das características, isso não quer dizer que vai ser sempre, tá? Mas uma das características da coordenada explicativa é que a sua coordenada assindética, o verbo dela está dando uma ordem, tá? Ele dará para você uma ordem, moçada. Deu para entender isso aí? Então, o fato dele apresentar essa ordem aí para você é isso que vai te dar a dica de que você está diante de uma coordenada explicativa. Tudo bem? Então, de novo, quando que eu tenho uma coordenada explicativa? Uma das dicas é, primeiro, o pois antes do verbo. Esse cara, acho que 99% das vezes em concurso, ele é tratado como explicativo e não como causal. Pois antes do verbo. Porque você já sabe que pois depois do verbo é conclusivo e acabou. Isso não tem dúvida. Outra dica é, geralmente, normalmente, ou seja, o ambiente comum da explicativa é quando a sua coordenada assindética está com o verbo no imperativo. O que a gente costuma dizer com isso? A gente costuma dizer que quando a oração manda, quando a gramática manda, ela é educadinha e ela faz o quê? Ela explica para você, ok? De novo, quando a oração manda, a outra explica, ou seja, a gramática é educada. Tudo bem? Tranquilo? Moçada, leve-lhe uma lembrança, porque, pois, ela aniversaria amanhã. Esse verbinho aqui, moçada, é um verbo brabo, né? Um verbo que está onde? Na ordem, indicando ordem. Esse está no imperativo, moçada, beleza? Verbinho no imperativo.
Depois eu tenho lá, ó, de certo, alguém o agrediu. É lógico que alguém o agrediu, é isso que ele está dizendo. Pois, por quê? Veja como ele fala a oração. Ó. É lógico que alguém o agrediu. Aí você vai dizer, nossa, é lógico que o agrediu? Por quê? O que justifica a agressão? Veja, eu não quero a consequência da agressão. Porque eu posso entender que aqui é uma consequência, o nariz sangrar é uma consequência. Por isso que lá na teoria, se a gente voltar aqui, né, lá na teoria vai estar dizendo para você que tem valor de consequência, semanticamente retrata uma consequência, mas eu não posso classificá-la como consecutiva. Por quê? Pelo simples fato de ser um período coordenado e outra, por ser uma conjunção que não é consecutiva, e sim, no nosso caso aqui, explicativa. Mas simplesmente é porque isso aqui é a constatação de um fato. Você foi lá, deu um socão na cara do maluco e sangrou o nariz. Professor, olha lá a causa, soco, consequência, sangrar. Sim, se isso fosse num período subordinado, ok? Eu vou dizer assim, ó, o soco foi tão violento, tá vendo? O soco foi tão violento que seu nariz sangrou, olha, tal tamanho que. Isso sim seria o quê? Subordinada consecutiva, porque o conectivo é subordinativo, mas aqui eu tenho um pois antes do verbo, esse camarada é explicativo, não está me dando a ideia de causa e consequência. E se você parar e analisar, você vai falar assim, nossa pessoa, mas está com cara de causa e consequência. Tá bom, vamos lá. Onde estaria a causa? Responda para mim. Onde estaria a causa? Ah, professor, a causa estaria na oração anterior, dizendo que ele agrediu. Ah, beleza. Onde estaria a consequência? O nariz dele sangra. Ok, então veja, a gente sempre classifica a oração que tem o conectivo. Olha lá o conectivo. Qual é o conectivo que está ali? Pois, tá vendo, professor? O pois é causal. Olha aí, acertei. Cuidado, a causa está na oração anterior. Sem o conectivo, o pois para você está com a ideia da consequência, só que ele não é um conectivo consecutivo. Deu para sacar, moçada? Então você vai dizer assim, olha, houve uma violência, houve uma agressão. E o que comprova isso? Tá vendo? O que comprova que houve uma agressão? O fato do nariz dele sangrar. Então isso é uma constatação, ok? Não posso encarar como uma consecutiva, porque, primeiro, não é um período subordinado, e segundo, não é um conectivo subordinativo, é um conectivo coordenativo. O pois antes do verbo tem valor de conjunção explicativa. Show de bola, moçada, beleza? Espero que tenha podido ficar claro isso aí para você. Caso não, coloque aí nos comentários, terei o maior prazer em responder para vocês. Show de bola? Beleza? Moçada, agora nós vamos aí para uma sequência do Pensa Rápido. Professor, o que é isso, Pensa Rápido? Vamos lá, vamos resolver, tá? Eu vou colocar aqui uma sequência de algumas orações só para a gente classificar. Aí você vai me dizer, nossa, professor, mas isso é muito fácil. É só olhar o conectivo e já era. Morreu Neves, está morta a cobra. Show de bola, é isso aí. A ideia é essa, eu quero que você tenha essa perspicácia durante o concurso, tá, meu queridinho e minha queridinha? Eu quero que você olhe dentro do fragmento do texto que ele está pedindo para você classificar as orações e fale, opa, esse fragmento aqui tem um conjunto de 5 orações, 2 são subordinadas e 3 são coordenadas, e das coordenadas nós temos fulana, beltrana e ciclana. Beleza, moçada? Mas aqui no nosso caso, vamos lá, vamos resolver essas orações. Eu vou te dar um tempinho para resolver. E como é que você vai fazer esse tempo? Dá uma pausa aí na tela para cada oração ou grupinho, né? Para cada grupinho que eu colocar aqui, você dá uma pausa aí e resolve. Como que você vai resolver? Resolva aí quem é a sua coordenada assindética e quem é a sua coordenada sindética e o que ela é, beleza? Vai lá que eu já vou começar a explicar. Então pausa a tela aí e resolva. Vamos lá? Beleza, moçada. Depois que você pausou e você resolveu, se é que você fez isso, malandrinho, malandrinha, vamos resolver então as orações aqui com o titio Careca. Moçada, simples, né? Deixa eu botar aqui o nosso característico vermelhinho. Olha aqui, ó. Aqui eu tenho um sinal de pontuação, mas eu vou separar a oração aqui porque eu tô vendo um pois, ó. E olha só,
O pois está antes do verbo, moçada. Olha só. A rua estava molhada. Essa oração todinha que você está vendo aqui é sua coordenada assindética, ok? Essa é a coordenada assindética. Por que ela é coordenada? A rua estava molhada, oração completa. E se você olhar a outra frase, veja, semanticamente é uma dependência, mas eu posso dizer assim, eu vi a rua molhada. Tá vendo? São orações extremamente completas sintaticamente. Show de bola. Quem é a sua coordenada assindética? A rua estava molhada. Por quê? Porque ela é do período coordenado e deste período coordenado aqui não se inicia por conectivo. Ok. Vou para a segunda. A segunda, então, é minha coordenada sindética. Então, eu já tenho aqui, ó, essa aqui é minha coordenada sindética fulana de tal. Mas qual é esse fulano de tal? Opa, moçada, olha só que belezinha. O pois antes do verbo. Olha aí, ó, pois antes do verbo. Então, ela é a famosa coordenada explicativa. Muito bem, se você acertou aí, fácil essa, né? Professor, não é tão fácil assim não, porque inclusive eu sou aquele aluno que disse que confundo sempre essa oração. E isso realmente acontece. Então eu vou te dar a dica. Como isso aqui tem que ser uma constatação e não uma causa, tá? Porque causal é subordinativa. Aqui é apenas uma constatação, sendo para você uma explicação e não uma causa. Então você vai falar assim, ó. Se eu quero analisar essa segunda oração como se fosse uma causal, é só você perguntar para ela. Ou tentar analisá-la da seguinte maneira. Veja, o fato de você olhar a rua fez com que ela ficasse molhada? Tá vendo? Você olhou para a rua, porque a oração está dizendo assim, ó, eu vi a rua. Ok? E o que tinha nessa rua? Estava molhada. Mas aí você vai perguntar, ver a rua fez com que ela ficasse molhada? Claro que não. Veja que isso é apenas uma constatação. Eu poderia dizer assim, ó, as ruas estavam molhadas, tá vendo? Ó? As ruas estavam molhadas, ok? Pois choveu. Veja que agora quando eu digo as ruas estavam molhadas, pois choveu, aí você vai perguntar, ó chover, você molha as ruas? Claro que sim. Agora eu poderia olhar e dizer que há uma causa, chover, e uma consequência, as ruas estarem molhadas. Mas neste exemplo aqui não, moçada. O fato de eu olhar para a rua não fez com que ela ficasse molhada. Então isso não é uma causa de lá e uma consequência de cá. Isso aqui é uma constatação. Beleza? E qual é a constatação? Ver as ruas e observar que elas estavam o quê? Molhadas. Então o simples fato de ver as ruas não fez com que elas estivessem molhadas. Elas já estavam molhadas quando eu vi. Deu para entender isso, moçada? Então aqui esse pois é explicativo. Enquanto que naquele outro exemplo, as ruas estavam molhadas pois choveu. Naquele exemplo, ou neste exemplo que eu acabei de falar, vai ser causal, tá? Mas não é comum aparecer o causal com o pois. É natural você colocar assim, ó, as ruas estavam molhadas já que choveu, visto que choveu. Mas aí eu poderia usar porque choveu. Como eu disse a vocês, o pois ele é naturalmente utilizado para ser explicativo. Então, esta oração que está aqui agora para você é o maior valor explicativo que temos. A próxima. Queria estar atento ao evento. Tá vendo? Queria estar avento não, né? Queria estar atento ao evento. Vou separar aqui e aí apareceu o conectivo aqui, ó. E olha aí o conectivo, moçada. Então toda essa oração anterior aqui é sua coordenada assindética. Ok. E a próxima que você está vendo aqui é a sua coordenada sindética. Professor, por que sindética? Porque ela é iniciada pelo conectivo E. Ah, professor, o conectivo E, ele é aditivo, é o principal representante da adição da soma. Sim, mas nesse caso, olha o contexto. Queria estar atento ao evento. Tá vendo? Eu queria estar atento ao evento. Mas, porém, todavia, entretanto, contudo, que é o valor desse E, moçada. Esse E tem o valor de mas. Tá vendo? Ele tem o valor de
porém o sono chegou. Então veja, estar atento e dormir, estar atento e sonífera ilha, não dá certo, ou seja, são ideias antagônicas, ideias opostas, ok? Ou se você quiser analisar, estou dando muito mais ênfase ao sono do que ao fato de estar atento ao evento. Então aqui nós temos a coordenada sindética adversativa, moçada. Beleza? Enquanto que a anterior queria estar atenta ao evento, é sua coordenada assindética. Próximo agora, fale baixo. É a primeira oração. Ó. Aí eu estou separando a oração por quê? Por um sinal de pontuação aqui, ó, 2 pontos. Professor, depois de 2 pontos, eu tenho a minha apositiva. Você teria positiva se isso aqui fosse um período subordinado, beleza? Não é. E nesse caso, olha que belezinha, Estou com o verbo onde? No imperativo. Olha aí, moçada. Estou com o verbinho no imperativo. Estou mandando você falar baixo. Olha o que. Esse que tem valor de pois. Tem valor de porquê. Tá vendo? Ok? Ou seja, fale baixo. E agora eu vou te explicar, eu vou te dizer o motivo pelo qual eu te dei esta ordem. Afinal de contas, a gramática ela é o quê? Educada, primeiro ela manda, depois ela explica. Fale baixo, porque estamos tentando dormir. Fale baixo, pois estamos tentando dormir. Tá vendo? É a constatação do fato de eu mandar você ficar quieto, porque estamos tentando dormir. Tudo bem, moçada? Tranquilo? Então a ideia aqui é uma ideia de explicativa. Então, vamos lá? Fale baixo seria para nós o quê? A nossa coordenada assindética. E que estamos tentando dormir seria sua coordenada sindética, moçada. Sindética, o quê? Explicativa, ok? Lembrando daquela presença lá do verbo no imperativo. Viu só, moçada? Tranquilo? O que vocês observaram nessa resolução? O que está nos ajudando muito e muito são os conectivos. Então, grave os conectivos coordenativos. Com certeza você já tem meio caminho andado se você gravar esses conectivos, ok? Vai lá então, agora pensa rápido e dá aquele pausa aí na tela e resolva essas orações enquanto eu espero. Toma um gole d'água. Beleza? Pausou aí? Já resolveu? Vamos junto lá então? Ok, moçada. Aqui tem a separação entre as duas orações. Aqui eu tenho um verbo, aqui eu tenho outro verbo, mas olha só, moçada, 2 conectivos bem característicos, ó. Ora ouvia música, ora lia romances, é o indeciso, né? Ou um cara bom, né? Que ler e ouvir ao mesmo tempo é um cara bom. Mas ele não fazia isso ao mesmo tempo, porque ora ouvia música, quando ele cansava, lia romances, ok? Então aqui há uma alternância, aquela ocorrência, né, em relação à ocorrência da outra. Então você tem uma escolha, ou você ouve música ou você lê romance. Só que no caso dele aqui, ora, num tempo ele lia romances, em outro tempo ele ouvia música. Beleza? O fato é que eu tenho 2 orações que eu já falei para vocês, né? Nesse caso, como as 2 orações aqui estão iniciadas por conectivo, a primeira vai ser coordenada sindética alternativa. Beleza? E a segunda, essa segunda oração também, coordenada sindética também, alternativa. Ok, moçada? As 2 são alternativas porque as 2 são iniciadas por conectiva. Show de bola. Próxima. Nem, olha aí, ó, nem apenas lê muito, como também faz bastantes versos. Moçada, nesse caso, esse nem, ele está com valor de não, tá? Não apenas lê muito, separo aqui, como também faz bastantes versos. Moçada, este é o nosso conectivo. Esta aqui é, né,
a oração introduzida pelo conectivo, e essa anterior aqui é apenas uma coordenada assindética, moçada. Quando você usa o como também, mas também, geralmente ele vem junto com esse nem aqui ou não, tá? Mas o valor é apenas desse camarada aqui, ó. Essa aqui é a sua coordenada sindética aditiva, moçada. Aditiva, ok? Lembrando, né, que aqui poderia ser um mas também, não somente o mas, e sim o mas também. Então, toda essa oração, como também faz bastantes versos, coordenada sindética aditiva. Show de bola? A de baixo agora. Rodrigo revisou toda a matéria. E aí vem um ponto e vírgula separando orações coordenadas, ou seja, separando a coordenada assindética de sua coordenada sindética quando eu tenho um conectivo deslocado. Já é dica de emprego de pontuação, hein, moçada? Mas nesse caso, ó, Rodrigo revisou toda a matéria. O que é isso aqui para nós? É a nossa coordenada assindética, ou seja, não tem conectivo. E ó, aqui está o verbo da segunda oração. E após o verbo, tá vendo? Ó? Após o verbo, eu tenho um pois. Opa, pois após o verbo vai te dar coordenada sindética conclusiva, moçada. Conclusiva, olha aí, ó. Coordenada sindética conclusiva. Show de bola? Ficou fácil, né, moçada? Agora tá bem tranquilo, bem fácil. Mas mais uma vez eu chamo a atenção de vocês. O que é que está fazendo a diferença aqui? Olhar para o conectivo e matar logo de cara. Tudo bem? Moçada, com isso então, nós terminamos aqui essa sequência de orações coordenadas, beleza? Vamos lá então? Moçadinha, muito obrigado por estarem comigo até agora. Se você está assistindo à noite, provavelmente você está vendo isso há um bom tempinho, talvez seja até de madrugada, como agora é para mim aqui fazendo esse vídeo aqui com vocês, tá bom? Já passa da meia-noite novamente. Moçada, muito obrigado por estarem comigo aqui. Espero que tenha conseguido, mais uma vez, passar para vocês um conteúdo que para muitos alunos é complicado, tá? Tem aluno que tem facilidade com o português, tem aluno que tem facilidade com o período composto, mas tem aluno que não, tem aluno que até hoje tem muita dificuldade em diferenciar período subordinado de período coordenado. Eu espero que com esse encerramento aqui, em cima das orações coordenadas, esse cenário ele tenha mudado para vocês. Agora você consiga olhar para essas orações e dizer, opa, não tenho dúvida, olha lá o conectivo coordenativo. Por mais que o meu cérebro tente dizer que eu quero chamar isso de subordinado a alguma coisa, eu não vou fazer isso porque o conectivo é coordenativo. E claro, moçada, vice-versa. Tudo bem? Tranquilo? Então espero ter podido ajudá-los mais uma vez nessa jornada do papiro de vocês. E agora sim, eu dou por encerrado o período composto da análise sintática. Nós iniciamos esse período composto, iniciamos esse estudo. Existe uma playlist aí no meu canal, desde as primeiras lives de período composto, falando de orações subordinadas substantivas, depois as adjetivas, depois as adverbiais, depois nós fizemos as reduzidas e agora nós encerramos com as coordenadas, ok? O que é que nos resta agora? Moçada, só nos resta agora fazer o desbancando a banca, orações, período composto. E aí sim, nós vamos fazer uma mescla de todas essas orações. Não necessariamente eu vou fazer uma desbancando a banca só de orações de concurso. Claro que eu vou pegar orações de concurso, afinal de contas, olha o nome, desbancando a banca, né? Vai ter que ter questão de concurso. Mas eu também vou colocar questões específicas trazendo à tona para vocês essa mescla entre período subordinado e período coordenado para que você realmente possa identificar essa diferenciação, ok? Show de bola, moçada? Ah, moçada, só para não esquecer, bota um joinha pra gente aí se você gostou da aula, bota um negativo aí se você não gostou, mas diga aí pra gente por que não foi legal, beleza? Show de bola? Vamos lá então, muito obrigado por estarem até aqui. Um bom descanso a todos. Se você está iniciando um estudo, um bom estudo a todos. E você já sabe, né, moçada?
Aluno que fica parado não obtém sucesso. Forte abraço. Fique com Deus.